Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre culpa? Vamos pensar um pouquinho sobre a culpa hoje? Todos nós estamos sentindo ou já sentimos culpa. A questão é por que sentimos culpa, né? Passamos por várias situações, é o convívio, né, em família, no trabalho, um erro que a gente comete, né, ou de forma intencional ou não intencional. A questão é, por que que a gente carrega tanto sentimento de culpa? Vocês já pararam para pensar que é muito mais fácil, de certa forma, perdoar os outros do que a nós mesmos? Eu sou terapeuta e em consulta eu atendo várias pessoas que estão há anos, pessoas com depressão, síndrome do pânico, ansiedade, há anos lidando com o sentimento de culpa. Aí ela fala, mas eu convivo com a pessoa hoje, eu falo com a pessoa. Aí eu falo, e em relação a essa pessoa, como que tá o relacionamento? Ah, tá tranquilo, a gente conversa. Mas e em relação a você com você mesma? Aí a pessoa para, demora um pouquinho, ainda estou desconfortável. Aí eu falo, você tá sentindo culpa disso? Aí a pessoa demora, roda, não quer falar. Aí depois fala assim, eu sinto que eu fui responsável, eu me culpo. Então assim, gente, a culpa, ela está diretamente relacionada com a necessidade de aprovação. E necessidade de aprovação é a gente buscar a aprovação dos outros daquilo que nós somos. Ou seja, não olhamos para dentro, não nos conhecemos a ponto de nós mesmos nos aprovarmos. Ficamos esperando no outro, criando expectativa em cima do outro. Então, assim, parece confuso, mas é como se fosse um ciclo vicioso, né? É algo muito sutil, porque assim, eu fico esperando que o outro me aprove. Faço algo brilhante para que o outro me aprove. Às vezes o outro tá lá ou não quer mesmo, ou tá lá na correria dele, da vida dele, não para nos dar aquela atenção que nós queremos que eles deem. Ou seja, criamos expectativa em cima dos outros. Então assim, gente, quanto menos nós criarmos expectativa em cima dos outros e mais olharmos para dentro de nós mesmos, para nos autoconhecermos, melhor é. Não como um ato de orgulho, de não vou mais olhar para ninguém, não é isso. É porque quando nós olhamos para dentro e nos conhecemos melhor, todas essas situações, por exemplo, como culpa, elas tendem a reduzir. Por quê? Porque eu começo a parar e pensar, por que eu estou sentindo culpa? Eu realmente fui culpada? Eu sou responsável por isso? Se eu sou responsável por isso, o que que eu posso fazer para resolver isso? O que que eu tenho que aprender com isso? É sempre fazer pergunta. É sempre entender a situação como um todo. Não é olhar com vitimismo e ficar o tempo todo julgando, procurando culpado. Não. Entender por que eu passei por isso. O que eu tenho que aprender com isso daqui para frente. Aí isso é sabedoria, como dizem provérbios, isso é sabedoria. Então, quando eu tenho essa sabedoria, quando tiver alguém que está passando pela mesma situação, eu tenho uma palavra, uma interpretação, um entendimento para conduzir a pessoa para um entendimento da situação como um todo, entendeu? Então, assim, e as pessoas quando elas têm culpa e elas não tratam isso, isso tende a reverberar, né, no trabalho, em casa, né, se não for tratada da maneira correta, prejudica a saúde física, mental, a espiritual, a comunhão da pessoa com o Pai, com Deus. Então, assim, começa a sobrar para os filhos, para o marido, para a esposa. E às vezes foi um sentimentozinho lá, pequenininho, que virou um bicho de 7 cabeças. Não é algo difícil de ser tratado. Só que para isso a pessoa precisa estar vivendo no presente. Hoje em dia a gente fica muito assim, focado no que está acontecendo fora. Esquecemos de olhar para dentro. Como estão minhas emoções hoje? Como estão minhas emoções hoje? Entende? Olhar para dentro, acalmar as emoções, fazer uma limpeza, né? Entender como estou hoje. Não, a gente fica o tempo todo avaliando a vida do vizinho, vida de artistas famosos,
criticando os outros e esquecemos de olhar para dentro. Então, assim, quando você fala com algumas pessoas que elas não olham nos seus olhos, ao invés de ficar criticando, comece a entender. As pessoas, na maioria delas, quando não está muito olhando nos seus olhos, é porque ela tem muita emoção conturbada dentro dela, muita culpa. Por isso que ela está de cabeça baixa, ou no celular, ou olhando para qualquer outra coisa. Porque os olhos são espelhos da alma. Então, na nossa terapia, nós usamos uma técnica chamada reprocessamento, onde nós tratamos esse sentimento de culpa e como bônus, como a gente fala na cereja do bolo, oferecemos uma outra técnica chamada potencialização, onde nós potencializamos a pessoa para o futuro através de projetos bem direcionados para a vida. Claro, não prometemos milagres, porque tudo depende da comunhão do terapeuta com a pessoa que está ali, querendo ser tratada, né? E com uma boa técnica será muito bem tratada. Isso é o que temos para hoje, né? Era a dica de hoje. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.